3h03. Nós vamos conversar sobre esse e outros assuntos com o Guilherme Carvalho, que é cientista político e que nos atende gentilmente na tarde deste domingo de segundo turno. Como vai, Guilherme? Boa tarde para você. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. É um prazer voltar a falar com vocês nesse dia importante da eleição para conversarmos sobre os mais variados assuntos que podem ser relevantes para análise e para a interpretação da sociedade em relação ao processo eleitoral. São 51 cidades que têm pleitos nesse domingo, mas dá para se traçar um cenário daquilo que aconteceu. E as primeiras manchetes da segunda-feira após não precisou nem chegar na segunda, no próprio domingo, após o primeiro turno, foi que Gilberto Kassab tinha sido o grande vencedor, digamos assim, do primeiro turno das eleições de uma forma geral. Isso está consolidado depois de ter esse período para poder analisar de que forma tudo aconteceu? E outra coisa, o embate entre PL e PT, ou entre bolsonarismo e quem apoia o presidente Lula, deixou o protagonismo, teve um protagonismo menor do que se esperava nessa eleição? Bom, vamos lá, Ronald. É uma análise bastante complexa porque ela tem a ver com todo o procedimento político e histórico do Brasil, sobretudo dos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Vamos começar pela primeira pergunta. Quem é o grande ou quais são os grandes vitoriosos das eleições municipais de 2024? A gente temos ainda aqui mais algumas horas, até mais uns 8 ou 9 horas da noite, a gente vai ter uma certeza total. Mas tudo indica que a tendência é que os chamados partidos de centro, mais precisamente centro-direita, né, para fazer aí uma análise um pouco mais precisa, são os grandes vitoriosos das eleições. Isso não é uma novidade histórica no Brasil. A gente vai ver que mesmo nos momentos onde a direita mais à extrema e mais à esquerda, que no Brasil ganharam as últimas eleições, se verá que, sobretudo nas eleições legislativas e municipais, o centro mais à direita sempre saiu vitorioso. E esse ano não está mudando essa lógica. Continua esse movimento. Ou seja, não é uma surpresa, é uma continuidade. O que muda são os atores políticos, os partidos e aqueles que comandam e fazem o jogo político funcionar. Mas, dentro do espectro político geral, não há a menor dúvida que esse centro-direita é o grande vencedor, como foi em outras eleições, pelo menos, sobretudo a partir da Constituição de 88, que é o que a gente faz uma análise do processo democrático atual. Né? Ou seja, não é nenhuma grande novidade. Agora, quanto à sua segunda pergunta, que é em relação à polarização entre PL e PT, mais precisamente entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela continua ainda muito significativa dentro do cenário nacional. Mas quando nós adentramos nas eleições atuais, que é a eleição municipal, de espectro municipal, nós verificamos que as questões regionais tendem a ter mais relevância, o que é normal também. E aí se diminui um pouco a influência, razoavelmente a influência desses dois. E tem um outro elemento que eu tenho feito essa análise quando me perguntam. Há em determinados lugares, como o município de São Paulo, o gigantesco município de São Paulo, o mais importante do país, o maior, onde a rejeição tanto de Lula quanto de Bolsonaro são significativas, e isso, na análise daqueles que fazem a campanha dos candidatos, mostra-se que a influência e o engajamento deles tende a ser mais negativo do que positivo para a conquista do voto do eleitor, visto que há também uma grande divisão. E, repito, nas questões regionais, o debate precisa ser mais regionalizado, mais do município de São Paulo, mais do município de Curitiba, de Imperatriz do Maranhão, mais localizado e menos nesse sentido. Agora, não significa que daqui a 2 anos, 2026, nós não tenhamos esse movimento. Aí eu volto a dizer, aí é um outro cenário, um outro movimento onde essa polarização tende a se fortalecer, porque o cenário e a estrutura política se muda. Agora, a estrutura de 26 é feita também pela estrutura que está sendo executada e finalizada hoje. Ou seja, tudo está encadeado, mas não há a menor dúvida que a influência deles dois é menor. Na minha opinião, por causa da rejeição elevada de ambos e também porque as questões regionais tendem, na cabeça do eleitor, a ser mais relevante na hora do voto do que a influência de candidatos, de macro-candidatos, de grandes influenciadores políticos. Ô Guilherme, boa tarde. Antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui o Luiz Cláudio Brito, que diz que lá em Santos chove.
Santos tem segundo turno, né? O Rogério Santos, que tenta a reeleição, é do Republicanos, e a Rosana Vale, do PL, que também disputa esse segundo turno. Obrigado, Luiz Cláudio Brito. Portanto, chovendo em Santos, a informação que ele traz para o eleitor lá da Baixada. O Guilherme, o Ronald mencionou o Kassab, e o Kassab é muito interessante, porque quando ele fundou o PSD, usando uma sigla, claro, histórica, mas é um novo partido, não dá para chamar de refundação, é uma outra coisa, apenas com a mesma sigla. Ele disse, esse partido não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, e foi uma definição muito sincera, porque o Kassab, ele está no Palácio dos Bandeirantes, trabalha com o Tarcísio, tem ministros no governo Lula, enfrenta candidatos apoiados pelo Lula ou pelo Bolsonaro, por exemplo, em Belo Horizonte, ele tem o seu candidato enfrentando o candidato apoiado pelo Bolsonaro, e no Rio de Janeiro conseguiu uma vitória extraordinária, mas de certa maneira isso traduz um pouco o centrão. O PSD nem se define como parte do centrão, mas o centrão tradicional, ele tem muito isso. Ele tem ministros no governo Lula, dá cacetada no governo em votações no Congresso, apoia candidatos que são oposição ao governo, em outro estado apoia candidato que é apoiado pelo governo federal. E agora surge uma especulação muito forte de que, com base no que aconteceu no primeiro turno, o centrão ampliado, digamos, com PSD, com MDB, quer que o Lula faça uma reforma ministerial. Ou seja, querem mais cargos e, inclusive, o Lira volta a olhar de maneira bem acentuada para o Ministério da Saúde. Primeiro, você acredita que o Lula já está sendo pressionado, em razão das eleições municipais, do resultado, para fazer uma reforma ministerial e entregar ainda mais ministérios para esse centro político, essa centro-direita, como você qualificou? E segundo, você acredita que, de novo, em 2026, esse vai ser o fiel da balança entre PL e PT? Será o apoio ou não desses partidos que compõem essa abstração chamada Centrão? Excelente pergunta, Zaidan, e uma ótima análise também. Na tua pergunta há uma análise muito bem executada da sua parte, e eu quero responder que sim, o presidente Lula já sempre foi pressionado, desde a campanha e da sua vitória no segundo turno daqui de 2 anos atrás, justamente a fazer essa composição. Mas ele também tem o seu compromisso com o seu próprio partido, que é o PT. Mas, como o PT, vamos dizer, a esquerda, está saindo enfraquecida, mais uma vez, das eleições de 2024, perdendo números de capitais e de cidades, não só capitais, como cidades de uma maneira geral, no Brasil todo, uma redução significativa de prefeituras de uma maneira geral, tirando o PSB, que é um partido coligado, mas tem a sua independência, o PT, o PSOL, os partidos de esquerda, perderam cadeiras na Câmara de Vereadores e também nas prefeituras, o que mostra que foi uma derrota, de uma maneira geral, para o campo da esquerda. E coloca novamente, como eu falei, historicamente não é uma surpresa, ao campo do centro, mais ao centro da direita, como grande vitorioso. E, normalmente, para manter digamos assim, a relação positiva com o governo federal, cobrará cargos em Brasília. E cargos significativos, como você disse, o Ministério da Saúde, que tem um gigantesco orçamento, um dos maiores, se não o maior, se eu não me engano, né, perdão aí não me lembrar exatamente, mas sem dúvida é um dos maiores orçamentos do ente federal, vai cobrar sim que, para que ele tenha apoio no seu governo e numa possível reeleição que ele pretende em 2026, que para isso haja a consolidação de cargos e cargos importantes em Brasília.
Portanto, sim, acho que já está sendo cobrado. E os resultados que sairão hoje do segundo turno vão ser decisivos para a decisão do presidente. Visto que, se ele não fizer essas concessões para esses partidos que o apoiam parcialmente no Congresso Nacional, ele ficará em maus lençóis, tanto para a conjuntura da sua segunda metade de governo, como, sobretudo, também por uma possível reeleição que ele pretende em 2026. E aí, fortalecendo a última parte da sua pergunta, fortalecendo o provável embate entre PT e PL, que, como eu disse na primeira parte da minha resposta, a primeira pergunta, tende a ser a composição da construção do debate para a presidência em 2026, e para que Lula tenha alguma vantagem e a possibilidade de revencer, né, de se reeleger nesse processo, ele precisará, esse é o verbo, precisará do chamado centrão. E, sobretudo, do Gilberto Kassab, que é, sem dúvida, o grande vitorioso desse processo. Não é à toa. Ele tem ali uma série de movimentos regionais que são decisivos para a construção da estrutura política nacional que formará lá em 2026. Portanto, não tem a menor dúvida, Lula será cobrado e provavelmente, se aqui posso fazer uma bola de cristal, ele vai ter que conceder alguns cargos importantes para esses partidos, para ele não perder a mão na construção do seu governo e a possibilidade de reeleição. Agora, Guilherme Carvalho, por sua vez, o Bolsonaro, ele passou por alguns episódios bem significativos nessas disputas municipais. A disputa em Goiânia levou o Bolsonaro a abrir artilharia contra o Caiado. Ele chegou a se referir ao Caiado como governador covarde, se referindo lá a medidas que ele tomou durante a pandemia. Atacou também o Ratinho Júnior. E tem uma relação, digamos, meio desconfiada com o Tarcísio, embora o Tarcísio sempre enfatize a fidelidade que ele tem em relação ao Bolsonaro. Mas está na cara desses três que aquele que aparece com mais viabilidade eleitoral para tentar a presidência é o Tarcísio, em relação a Caiado e Ratinho Júnior. Como é que você vê a situação no PL? E o Valdemar, que chegou a lançar a pedra Tarcísio, depois deu uma recuada, não, o nome é Bolsonaro e tal, só que o Bolsonaro hoje tem o óbice jurídico, está inelegível. Como é que você vê a situação do PL? O que essas disputas municipais trouxeram à tona dessas disputas internas no PL? E no bolsonarismo, até porque o Tarcísio talvez vá para o PL, mas hoje é republicanos. Novamente uma boa pergunta e uma boa estrutura de análise, Zaidan. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do que aconteceu em 2022. Vamos pegar a história muito recente, né? O eixo eleitoral, a cadeia eleitoral que a gente está passando agora, que é a cadeia de 22 a 26. Bolsonaro é derrotado por Lula, de forma muito apertada, mas é derrotado. 2, ele, como se disse, ele tem um óbice jurídico. Muito claro, pode mudar? Pode, a gente sabe que pode mudar, mas a tendência é não mudar. A princípio, não há nenhuma relevância para que haja essa mudança. Então, ou seja, ele está inelegível em 2026. Ou seja, ele já não será o nome que competirá com qualquer que seja, provavelmente com Lula ou com qualquer um outro nome que a esquerda indique, ele não será o candidato a ser disputado até segunda ordem. Ele está obstruído. Portanto, ele está o quê? Enfraquecido por duas derrotas imediatas. A derrota eleitoral apertada, mas foi uma derrota, e o óbice jurídico, como você disse muito bem. Isso, por outro lado, na disputa política, vamos falar agora um pouco de ciência política, de análise política. Quando você tem ali, entre aspas, um vácuo no poder, outras pessoas vão tentar ocupar esse espaço. Complexa como é a esquerda, ela tem várias ramificações. Para falar rapidamente, só a mais forte, o centrão, que a gente acabou de falar aqui, o grande vitorioso histórico nas eleições, e a chamada extrema-direita, que chamamos no Brasil de bolsonarismo. Ela está se dividindo efetivamente. Por isso, esses conflitos. Porque está ali uma necessidade de Bolsonaro manter a sua estrutura de influência, mas, por outro lado, outros setores tentando se colocar para obter o seu rigor. Tarcísio é um deles, Caiado é um deles, Ratinho Júnior é deles, e sobretudo o governador de São Paulo, que é o maior de todos dele, aquele que comanda o maior orçamento do Brasil, aquele que tem a maior visibilidade nesse jogo todo. Logo, a direita está se dividindo. Essa é uma outra grande característica que estamos verificando nas eleições agora de 2024.
em relação ao ciclo de 2022 e que se encerrará em 2026. Portanto, ela está se dividindo, ela tende a tomar outros poderes, e agora vamos ver como é que Bolsonaro e seu grupo irão reagir a esse movimento. Lembremos, né, o derrotado Flávio Marçal, que é um outro braço desse movimento, é uma outra categoria de divisão da direita que quebrou diretamente com o bolsonarismo, causando uma grande diferença dentro do município dos votos de São Paulo. Logo, assim como a esquerda está dividida, a direita também está se dividindo, só que é uma divisão ainda em construção, porque ela é muito recente. E o ponto onde a gente vai ver essa divisão claramente são os resultados de hoje. Porque aí a gente vai ver, a partir de hoje, com os resultados, como esse grupo que está divergindo de Bolsonaro vai construir as suas ações políticas para ter um espaço maior para 2026. E esse espaço que começa a ser construído hoje é que a gente vai ver a construção para disputar com o campo da esquerda, principalmente, ou provavelmente, com o atual presidente. E aí, a necessidade, fazendo uma relação com a sua pergunta anterior, a necessidade da esquerda, através de Lula, também ver o seu ponto e relacionar-se com essa centro-direita, com o PSD, né, com os grupos que não estão ligados diretamente. Lembremos, o PL, comandado por Valdemar Costa Neto, ele é um partido classicamente do centrão. Ele está aliado hoje a Bolsonaro, mas se nós olharmos o histórico de Valdemar e do próprio partido, ele é um clássico partido do centrão. Ou seja, ele vai se adaptar à relação que tiver mais ao seu favor, ao favor da política nacional. Se Bolsonaro tiver menos favorável, ele vai tender mais a esse grupo de PSD e menos a Bolsonaro. Agora, se Bolsonaro, por um acaso, vier a se desenvolver mais, manter a sua influência e for decisivo no voto, ele pode decidir em qual lado ele vai. E é exatamente isso a grande questão da eleição de 2024. É essa reconfiguração do campo da direita no Brasil, que eu acho que é o que vai definir para nós analisarmos as eleições daqui a 2 anos. Professor, uma questão ainda a respeito de Tarcísio de Freitas. A opção por Ricardo Nunes não se deu desde lá, quando Ricardo Nunes virou candidato. Foi se dando ao longo do caminho, quanto mais se aproximou o processo eleitoral aqui em São Paulo. Digamos assim, essa vitória de Tarcísio, a ida de Nunes e a possibilidade dele conseguir a reeleição aqui em São Paulo, tudo terá se dado por um triz, para todos, né? Porque foi por um triz ele ter ido para o segundo turno, o Pablo Marçal poderia ter ido contra o Marçal, poderia ter ido para o segundo turno, Marçal e Boulos, tudo poderia ter acontecido na mais equilibrada eleição dos últimos tempos aqui em São Paulo. O processo de escolha de Tarcísio chegou a ser arriscado em algum momento? Porque muito se falou, até pouco tempo antes do pleito, de que Tarcísio deveria ter ido para o outro lado, para o lado do Marçal. Vamos lá, é uma ótima pergunta novamente, Ronald. Eu tenho uma opinião muito clara, né? Quando eu faço análise eleitoral, que é uma das minhas especialidades, eu gosto muito de fazer isso, analisando as pesquisas, principalmente, que é a ferramenta que nós temos em mãos para analisar o processo político, são as ruas, mas são, sobretudo, as pesquisas formais sobre política e as pesquisas que falam dos nomes da política. Quando a gente olha o nome de Ricardo Nunes, do MDB, a gente vê uma rejeição baixa. E isso coloca ele, na minha análise política, como um candidato viável. Ele pode não ser um destaque de grande influência, ele ter um carisma muito forte, mas ele tem uma vantagem muito grande, por exemplo, sobre Boulos, o que levará Nunes provavelmente a ganhar hoje em São Paulo, é o que conduz. A rejeição de Nunes é muito menor do que a de Boulos e menor do que a de Marçal, que construiu sua rejeição através das suas ações, né? Mas vamos falar de Boulos, que é o que aconteceu efetivamente. A rejeição de Nunes é baixa em relação de Boulos, e isso, num segundo turno, é decisiva. Mas a tua pergunta tem uma relevância maior. E no primeiro turno, o que aconteceu? No primeiro turno, a entrada de Marçal, ela desconfigurou tudo na eleição, ficando um terço, praticamente, a gente pode dizer isso. A diferença foi de menos de 100 mil votos, para São Paulo ser muito pequeno. Ou seja, houve uma divisão clara o campo da esquerda consolidada com Boulos, já era esperado, ele está lá com aquela posição, ele vai ter hoje, provavelmente,
45%, 40% a 45% dos votos válidos, o que é normal do PT em São Paulo, não está mudando a sua PT, no caso, o campo da esquerda, ele é do PSOL, mas o campo da esquerda vai ter 40% a 45%, e o outro candidato, que no caso é Nunes, vai ter 50% a 55%. Ou seja, mantém essa lógica, mas a escolha de Nunes, isso é uma pergunta muito importante, foi arriscada pelo não conhecimento dele, ou pelo pouco conhecimento dele do eleitor, porque ele não é muito midiático, ele não é muito influenciador. Mas, por outro lado, tem o contraponto, o contrabalancear desse jogo. Ele também tinha uma baixa rejeição, o que é também positivo num cenário de grande disputa, onde ele está levando vantagem e provavelmente vencerá hoje. Tudo indica, as pesquisas são muito claras em relação a elas, dificilmente errarão. Né? A vitória de Nunes hoje é muito provável. Logo, toda a dinâmica nesse sentido mostra que a escolha foi arriscada, mas dentro de uma estratégia eleitoral, pensando em rejeição, que hoje é uma análise política indispensável num Brasil polarizado, foi uma escolha, no meu entender, muito correta, diante de um quadro que estava ali muito dividido na cidade de São Paulo, que lembremos, São Paulo é um grande resumo do Brasil, a cidade mais complexa, a cidade grande, e ali a gente encontra de tudo um pouco a respeito do que está acontecendo no Brasil. E ali, novamente, vou aqui deixar aqui uma bola de cristal para os nossos ouvintes e espectadores, eu acho que pode ser um início para nós analisarmos 2026. Agora, a escolha do candidato arriscada por um lado, mas muito acertada por outro, pelo ponto de vista da rejeição baixa. E a alta rejeição de Boulos e também a de Marçal, que foi construída, foi a grande novidade, foi o que dividiu, era para ter sido Nunes e Boulos de cara, mas Marçal dividiu a direita, dividiu parte da esquerda, criou um conflito interno no município e acabou saindo por muito pouco os dois que originalmente eram os favoritos. Mas mostra que aí Tarcísio e o seu grupo fizeram uma escolha que está sendo muito bem executada para a vitória eleitoral, visto que Boulos tem também, dependendo de quem ele estaria disputando, ele também tinha força, mas ele tem uma rejeição muito elevada, o que conduz, evidentemente, a uma dificuldade, sobretudo no segundo turno. Guilherme Carvalho, o PDT perdeu em número de prefeituras, né? Ele perdeu muito poder, perdeu expressão eleitoral. Isso tem muito a ver, claro, com a situação no Ceará. Grande parte do PDT saiu do partido por causa da briga do Cid com o Ciro Gomes. E muita gente foi para o PSB, alguns foram diretamente para o PT. E agora a própria direção nacional passa a ter uma relação difícil com o Ciro, também no Ceará. Alguns pedetistas que ficaram no partido, acompanharam o Ciro, mas discordaram do apoio, meio constrangido, mas o apoio que ele tem dado ao candidato do PL em Fortaleza. Como é que você vê a situação do PDT e, particularmente, a situação do Ciro Gomes? Vamos lá, uma boa pergunta. A situação do ex-candidato, ex-ministro, ex-senador, né, uma vida política bastante ampla, Ciro Gomes, é muito difícil no seu nascedor eleitoral, na sua fonte eleitoral, que é o estado do Ceará. Ciro Gomes, ele se posicionou nas duas últimas eleições, 2018 e 2022, muito aquém dos dois campos que estavam em disputa. Tanto em 18 como em 22, ele tentou, evidentemente, um cenário novo, é normal isso, mas distanciou da esquerda e também se distanciou da direita. Se nós olharmos a trajetória de Ciro Gomes, a gente vai ver que ele transitou nos dois campos. Não é nenhuma novidade ele fazer isso. Mas como ele é um candidato que tentou criar uma nova possibilidade para o eleitor brasileiro em 18 e 22, nas duas últimas eleições federais, faz sentido isso, mas ele acabou não se posicionando, não criando um critério. Afinal, não havia espaço para ele nesse sentido. E ele assumiu-se no PDT, que é um partido de centro-esquerda, é importante lembrar isso ao nosso espectador ouvinte, ele é de centro-esquerda, tem uma tendência também ao centrão, mas é classicamente de centro-esquerda, seu histórico é nesse sentido. Ou seja, ele se distanciou desse ramo porque tentou criar uma independência política. Eu volto a dizer,
é uma tentativa importante, mas nem sempre dá certo. Por isso que os candidatos vão se posicionar naqueles campos que se formam naquele cenário político que era 2018, 2022, entre bolsonarismo e os partidos de esquerda, sobretudo o Partido dos Trabalhadores, o PT. E aí ele ficou sem chão para se posicionar, perdendo espaço no seu próprio Estado e, consequentemente, perdendo também as suas influências, as suas relações no Brasil todo. Ou seja, ele está numa dificuldade muito grande para se reposicionar. E ele ou assume um dos lados, vai mais para o Bolsonaro, mais para a direita, ou vai mais para a esquerda, ele tem que decidir isso, para ele ver o que ele quer da política. Visto que a independência, uma terceira via, vamos dizer assim, não foi possível. 2 eleições já se passaram, né? Ele tem uma carga, ele é um sujeito conhecido, ele tem bastante voto, porém, ele não conseguiu nem chegar perto dos 2 lados que disputavam. Dessa forma, ele precisará, ele pessoalmente, seu grupo político, tomar uma decisão. Vai continuar com essa independência querendo uma terceira via ou vai mais para um lado ou mais para o outro? Vai direita ou para a esquerda? Senão ele vai ficar sem espaço novamente. Né? Esse grupo que já perdeu no Ceará, como você disse muito bem, fez uma análise constrangedora, depois de ele ter analisado de forma muito agressiva o ex-presidente Bolsonaro e fazer uma relação política com esse candidato bolsonarista que está disputando de forma muito significativa lá em Fortaleza, chega a ser incoerente dentro da política. Então ele precisará se posicionar para daqui a 2 anos. No meu entender, ele está numa situação, num jogo de xadrez muito difícil. Né? Ele vai ter que tomar um lado para se defender e para ter algum espaço na política. Senão, ele vai ficar com muita complicação. E o PDT, analisando geralmente, né, é um partido de centro-esquerda que também perdeu espaço. Né? Como quase todos os partidos, tirando o PSB, né, que esse ganhou, mas todos os outros perderam espaço em prefeituras e em número de vereadores ao longo dos 5.571 municípios, né, sobretudo nas grandes cidades, onde você tem maior visibilidade, mas nas pequenas também, ele precisará rever o seu discurso político, os seus acordos políticos, para tentar ter um aumento dessa disputa. Senão, ele tenderá a perder esse espaço, como aconteceu com o PSDB, que é uma situação também muito importante, que apesar de ainda ser um partido grande, foi perdendo porque não conseguiu se posicionar nem de um lado nem de outro. Não criou uma terceira via, mas não foi para um lado nem para o outro. Tentou uma independência e acabou perdendo espaço. Vide também o que acontece, o que está acontecendo com o partido do PDT. Professor, uma última de minha parte aqui, para a gente se encaminhar para o encerramento desse nosso ótimo bate-papo. Eu senti errado ou o eleitor está meio enfadado de eleição? Eu sei que o processo democrático é ótimo, porque permite que as pessoas participem, né, da escolha de quem vai comandar, seja qual for o objetivo, seja no executivo, no legislativo, sempre tem a participação do povo, ele é obrigado a participar desse processo, é importante lembrar que ele é obrigado a fazer isso, mas é o sentimento errado de que esse segundo turno as pessoas foram ficando cada vez mais esperando que isso aí acabe logo, porque não aguentam mais esse processo, que é sempre igual, os debates são parecidos, as agressões são as mesmas, a acusação de que você está mentindo são as mesmas, é tudo do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Tem uma hora que o povo cansa? Vamos lá, Ronald. Não, o seu sentimento é adequado, é um sentimento que pode ser analisado como adequado. Não sei se a palavra cansado seja a melhor, não sei. Digamos assim, um grande resumo. A gente entendeu onde você quis dizer. Cansado é uma expressão popular para dizer que não estão satisfeitos com o que acontece. E aí, vou sair um pouquinho do campo da ciência política e vou um pouquinho para a sociologia. O Guilherme Carvalho, sociólogo, vai falar um pouquinho agora para que a gente possa ter uma ideia do que está acontecendo. Historicamente, o sentimento populacional brasileiro em relação às eleições não é positivo. Né? Se nós olharmos as pesquisas que analisam a relação com política, e aí a gente vai ver o crescimento do bolsonarismo, do candidato Jair Bolsonaro, que foi nessa esteira, entendeu bem isso e criou um discurso para quebrar essa questão e se apresentar para a sociedade como um antissistema disso que estava muito chato, muito desagradável, muito enfadonho, você vai ver historicamente essa população, aí Brasil como um todo, maior ou menor em vários níveis, né? Você vai ver que sim, é verdadeiro. Nós brasileiros não somos, de uma maneira geral,
favoráveis ao jogo político. Nós não temos uma relação positiva com a imagem da estrutura política, do jogo político. Aí é uma análise sociológica. Tem várias razões culturais, históricas para isso. É um assunto um pouco mais longo, mas muito interessante de fazer, mas não cabe aqui agora. E aí, a gente vai ver isso justamente no número de abstenções que foram colocadas no primeiro turno. Eu vou ver agora, antes de analisar, eu estou muito interessado nas abstenções, mas só para dar alguns números para vocês que estão aí no TSE, qualquer um pode ver. Né? O município do Rio de Janeiro teve mais de 30% de abstenção. 30,74%, a minha memória agora não está batendo. O município de Belo Horizonte vai falar os três maiores. Né? Belo Horizonte, 30% de abstenção. O município de São Paulo, a memória agora talvez esteja falando, entre 26% e 27% de abstenção. Já mostra que mais de um quarto, quase um terço dos eleitores não vão votar. Aí tem razões variadas, mas não vão votar por várias razões. E uma delas, uma das mais significativas, é, sem dúvida, esse desgosto, essa desrelação, essa relação negativa com o jogo político que é feito positivamente. Portanto, a política não vai morrer, a estrutura política não vai morrer, mas para que haja uma relação mais positiva entre o campo político e a população, que é o que interessa efetivamente para o poder funcionar e nós termos aí uma democracia mais funcional, uma sociedade mais interessante, mais equilibrada, usando uma expressão um pouco mais genérica, é necessário que esse campo político se aproxime mais dessa população. E aí você verifica que não está acontecendo. Isso ainda é muito pouco. O discurso político não tem uma penetração significativa, sobretudo nas populações que mais sofrem, de menor renda, com mais dificuldade, ou seja, aquelas populações que necessitam mais do Estado, que acaba tendo, na opinião desses eleitores, cobrando muito e dando pouco para essas pessoas. E aí ele acaba se desgostando desse jogo e conduzindo a essa imagem, a essa interpretação, no voto, não depositando em número significativo, uma relação positiva, o voto e o interesse para as eleições. Logo, é muito importante que a classe política, o jogo político, seja sempre muito direto com isso, porque isso é fundamental para que a estrutura política e a democracia funcione. Caso isso se enfraqueça ou tenha menos poder, infelizmente a gente vai ter um enfraquecimento dessa estrutura, porque, afinal de contas, é para a população que isso é colocado. E aí, essa imagem do político personalizado, a interesses próprios, voltados para si mesmo, para os partidos, acaba sendo muito interpretado e continua sendo interpretado no Brasil, visto o número de abstenções que a gente vê e que provavelmente hoje, ao final do dia, a gente vai verificar nos municípios, nos 51 municípios que estão tendo o segundo turno. Sempre um bom papo com o professor Guilherme Carvalhido, que é cientista político e hoje esteve conosco aqui na programação especial da Rádio Bandeirantes. Professor, grande abraço, obrigado mais uma vez, viu? Foi um prazer. Valeu.